Romanos é muito rico, porque em Romanos 8:10 vai dizer, portanto, se Cristo está em vós, na verdade o corpo está morto, mas o espírito vive por causa da justiça de Deus. E nessa tarde eu convido você a viver a justiça de Deus, a viver o amor de Cristo, a viver a paixão, porque eu falo assim, olha, Deus é apaixonado conosco, para com o ser humano, porque Ele é tão apaixonado que Ele nos deu o Filho para que nós possamos ter oportunidade de se chegar a Ele através do Filho dele. E se você ainda se encontra no seu estado carnal, se você ainda não confessou, eu rogo, oro e peço para que você aceite, né? Porque no ato que nós aceitamos, é introduzido em nós o Espírito de Cristo. Em Romanos, no verso 11 de Romanos 8, vai dizer, né, que o Espírito que vivificou o corpo de Jesus Cristo há de vivificar o vosso corpo mortal, os vossos corpos mortais, né? Porque então o apóstolo Paulo está falando também, olha, em Romanos 10:10 diz assim, olha, se você crê com teu coração, com a tua boca você confessa, porque muitos de nós, né, cremos, todos nós cremos em Deus, né, mas nós não confessamos, né, e o diferencial é confessar, para quê? Para que nós venhamos ter a mesma proporção de que Paulo teve, né? Paulo, ele teve, né, um encontro com seu Senhor, um encontro, né, com Cristo, né? E de repente ele se torna uma carta viva de Cristo, ao qual se encontra em Coríntios, 2 Coríntios 3, segunda Coríntios 3:3 vai dizer isso, né? Que Paulo, e ele, além dele ser uma carta viva, né? Eu convido você a ser essa carta viva de Cristo, essa carta ao qual as pessoas, né, vai deparar com você e ver, sentir, né? A real presença de Cristo. Veja bem o que tem aqui na carta de Paulo. Ó. Vós sois nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida-se e lida-se por todos os homens, porque já manifesto-se que vós sois a carta de Cristo, ministrada-se por nós e escrita por mão, não por mão com tinta, mas como Espírito de Deus vivo, na tábua dos vossos, não por pedra, né, nem na tábua, mas nos nossos corações, né? Então eu quero dizer para você assim que Paulo estava disposto, né? Ele se tornou uma carta viva de Cristo, né? Quando ele teve um encontro com o seu Senhor Jesus, né? E de repente, daqui mais um tempo, né? Paulo já estava fazendo cartas, né? O que é formando igreja, né? E eu convido a você a ser esse formador de igreja. Eu convido a você a ser essa igreja. Eu convido a você a crer exatamente como diz as Escrituras. Porque se nós cremos, como diz as Escrituras Sagradas, nós vamos ser fonte de água viva. Em João, no capítulo 7, no verso 60, 36, 37, vai dizer que somos, se nós cremos, né? Jesus Cristo, ele fala para uma multidão grande ali, né? Um dia antes da sua morte de cruz, né? Se creres em mim, assim como diz a Escritura, fluirão rios de água viva, né? Eu convido você a ser essa fonte, né? Porque antes a gente não era fonte? Não era. Porque vocês não tinham ido o Espírito Santo, né? Porque vocês não tinham o Espírito de Cristo, não tinha sido glorificado, não tinha sido morto. Tanto que o texto relata, um dia antes da morte de cruz, Jesus Cristo fala para uma multidão: se creres em mim, assim como diz a Escritura Sagrada, fluirão rios de água viva. Vocês serão fontes de água viva. Mas nós temos que crer exatamente o que diz na Escritura. Mas, irmã, né, muitas pessoas dizem que se nós cremos exatamente como isso, nós vamos ficar doidos. Não, nós não vamos ficar doidos, não. Né? Não vamos ficar primeiro que nós já somos salvos. Né? E depois
O crente, ele é salvo, né, pela loucura mesmo da pregação, entendeu? Porque nós cremos, né? A fé é uma fé, né? É afirmada em nós todos os dias, até que se forma uma carta de Cristo, né? E aí depois você vai só manter essa carta. Como é que se mantém essa carta? Lendo a Escritura, né? Utilizando essa carta para beneficiar, para formar outra igreja. Então eu convido a você, né, a ser essa carta. Eu convido a você querer ser purificado, porque Deus, ele também só vai purificar você se você se permitir que essa purificação seja feita. Assim eu agradeço, peço para que você dê o seu like. Sou missionária irmã Aparecida, faz um tempo que eu não gravo, porque estava aí com problemas, né, com o telefone, mas eu creio, peço desculpa, mas eu creio que Deus, né, deu a vitória, mas isso não quer dizer que eu não parei de orar, porque vem os problemas técnicos, físicos, né, mas a nossa vida espiritual ela não para não, né? Depois que você se alistou, depois que você afirmou ali, né, a sua fé, você se apaixona por Cristo igual Deus se apaixona por nós, né? E aí você se doa mesmo em oração, em busca, né, em perseverança, né? Porque perseverar na fé é que nós vamos ser salvos, né? Praticar também, né, faz sentido para nós, né? Então fazer sentido para Cristo é quando nós formamos cartas de Cristo, né? Porque o apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui em 2 Coríntios 3, que ele diz assim, ó: ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Então, ministrada, o apóstolo Paulo, ele ministra, né, o evangelho para aquelas pessoas que estavam em Coríntios, né, e ele já disse assim, olha, vocês são cartas de Cristo viva, né, escrita por Deus vivo, né, quando nós somos batizados, revestidos de poder de glória. Assim eu agradeço a você, peço que dê o seu like, distribua a mensagem, não se permite, né, não deixe que o inimigo se intimide de você. Eu já oro e agradeço em nome de Jesus.